Vou tentar ser breve aqui, coisa rápida. Só porque eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos. Livro de Samuel, capítulo 1. Oh, glória a Jesus. Amém? Amém. Livro de Samuel, capítulo 1. Só que, por enquanto, minha irmã, fique na mão que não está aí ainda. Disconnected. Livro de Samuel, capítulo 1. Amém? Aleluia. Para quem está em Samuel, volta só algumas páginas e acha o livro de Juízes. Só 2 ou 3 páginas. Fiz isso para ficar mais fácil de achar. Tem Ruth, antes de Samuel tem Ruth, depois, antes de Ruth tem Juízes. Aleluia, Deus vive fiel. Juízes capítulo 13. Oh, glória. Samuel, antes de Samuel tem Ruth, antes de Ruth tem Juízes. Se for começar do início, Juízes está depois de Josué. Capítulo 13. Oh, glória a Jesus. Grande é o Senhor. Vamos ler. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te que não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberá e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será chamado Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Até aí. Glória a Deus. Deus sempre tem uma palavra para nós, irmão. Uma palavra de ensino, uma palavra de orientação, uma palavra de despertamento. Já foi falado aqui pela irmã Cris, em outras palavras, que Deus sempre quer nos despertar, né? Porque é através do despertamento que nós somos abençoados. Né? As pessoas preferem, como a irmã Cris falou, viverem na ilusão. E isso é um perigo muito grande, irmãos. Porque a gente pode ficar 30 anos na ilusão, acomodado, sem querer que ninguém nos futuque, sem querer que ninguém nos desperte. E quando Jesus voltar, a gente está arriscado a ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E a nossa jornada acabará sendo em vão. Corre o risco para aqueles que estão querendo ficar nos seus confortos, de quando Jesus vier, a sua jornada ser em vão, porque o objetivo do evangelho é nós irmos para o céu. O objetivo de nós seguirmos a Jesus, de nós irmos para a igreja, não é para ver os irmãos, porque a gente vê o irmão no dia a dia, a gente pode ir na casa do irmão e ter comunhão com ele, mas é para entrarmos no céu e alcançarmos a vida eterna, e as pessoas preferem ficar iludidas. Como eu falei no início do culto, essa semana é uma semana festiva, porque é uma semana de Páscoa. É uma semana onde muitas pessoas celebram a Páscoa sem saber o real significado da Páscoa. O significado da Páscoa não é coelho, não é ovo. O significado da Páscoa é Jesus, porque a Bíblia fala de fato que houve uma Páscoa, só que com um significado totalmente diferente do que a cultura secular nos apresenta. Porque a Páscoa fala de libertação. A Páscoa bíblica, ela serve para nos lembrar que há um Deus poderoso na terra. A Páscoa bíblica, ela serve para nos lembrar que esse Deus poderoso, ele trabalha com livramento em prol do seu povo que nele confia e que serve a ele. Porque a Bíblia diz que Deus, ele tinha um povo que a Bíblia descreve de povo de Israel. E esse povo de Israel estava escravo por uma nação egípcia há aproximadamente 430 anos. Mas como aquela nação de Israel era uma nação que tinha a promessa de Deus, Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência entraria na terra chamada Terra Prometida. E passado 430 anos, o povo estava lá gemendo pela escravidão que Faraó estava oprimindo o povo. E chegou o momento que Deus levantou um homem para livrar a Israel, para cumprir com a sua promessa, porque passa tempo, mas chega o momento que Deus ele cumpre com a sua promessa.
É tudo no tempo dele, para atender a necessidade de glorificar a ele. E quando Deus levanta Moisés, e Deus usa Moisés para executar aqueles sinais no Egito que nós conhecemos, que está lá no livro de Êxodos, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus fala com Moisés: olha, diga ao povo de Israel aí, que no 10º dia do mês de Abib, que é o primeiro mês do calendário de Israel, todo o povo escolha um cordeiro e separe e deixe esse cordeiro em casa, porque é o 14º dia. Vocês vão matar este cordeiro, e o sangue do cordeiro vocês vão colocar nos umbrais da porta. Por quê? Porque vai ser por meio do que eu vou livrar a Israel. Porque quando vocês marcarem com o sangue do cordeiro nas ombreiras da porta, eu vou vir à meia-noite e vou passar no Egito, e vou matar todos os filhos de Faraó, e Faraó vai deixar vocês sair com o braço forte. E vai acontecer, Moisés, fale com eles, que na casa que tiver o sangue do cordeiro, eu não vou permitir que a morte entre. E aí Deus executou o seu plano. Chegou o dia, o 14º dia, e o povo estava lá, tudo conforme Deus havia feito. Foi o que a irmã disse aqui. É necessário obedecermos se quisermos a bênção, se quisermos o livramento, se quisermos a vitória, porque Deus em tudo nos revela qual é a sua vontade e nos faz conhecer, para que nós venhamos fazer tudo conforme Ele quer, direitinho. E aí o povo mata o cordeiro ao 14º dia do primeiro mês, chamado mês de Abib, ou Nissan, é o mesmo mês. O povo coloca o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, no crepúsculo da tarde, no final da tarde, e à meia-noite Deus permite que venha um anjo destruidor, passe em todo o Egito, louvado seja Deus, e sobre a casa de Israel aquele anjo não toca, porque quem tem a marca do sangue de Jesus, o mal não alcança, irmão. E o sangue daquele cordeiro representava o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que naquele exato momento o Faraó libertou o povo de Deus, porque Deus, ele sabe libertar os que estão oprimidos. E é isso que significa a Páscoa. Páscoa significa passagem. Fala do tempo em que Israel estava preso no Egito, e que Deus matou um cordeiro que representava Jesus, seu filho, que no mesmo dia que o Deus mandou o povo matar o cordeiro, no 14º dia do primeiro mês, quando Jesus veio à terra, que iniciou o seu ministério de pregação, foi justamente neste dia, no 14º dia do primeiro mês, no final da tarde, que a Bíblia diz que Jesus entregou a sua vida por nós, entregou o seu sangue por nós. E isso não é uma coincidência, que Deus não trabalha com coincidência. Deus trabalha com propósito, irmãos. E a Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel sai do Egito, Deus diz: olha, o povo precisa sair do Egito para me adorar, porque eu não aceito a adoração de quem está no Egito. E o Egito hoje representa o mundo. Se quisermos adorar a Deus em espírito e em verdade, precisamos sair do Egito. O propósito de Deus é adoração. É nisso que nós temos que focar, na verdadeira adoração, no verdadeiro louvor a Deus. E Deus usa Moisés para encabeçar aqueles milhares de pessoas que havia ali presa no Egito. E Moisés sai à frente do povo, começa a ganhar guerras, começa a travar batalhas, e Deus dando a vitória, porque quando se tem obediência, se tem vitória. E Deus começa a falar com Moisés, e em nada Israel ficou desamparado no deserto, porque a Bíblia conta que Israel estava passando por momentos difíceis, que homem nenhum poderia socorrer Israel, ao exemplo do mar vermelho, e Deus com o seu poder ele abre o mar, ao exemplo de falta de água, de falta de comida, e em tudo Deus estava dando a providência ao seu povo. Aleluia. E chegou o dia que Deus precisou recolher Moisés, e Moisés morreu. Porque chega um momento que aquele profeta, aquele homem de Deus, a nossa mãe, a pessoa que a gente confia na oração, morre. E Deus está esperando que a gente tenha aprendido alguma coisa com os homens e as mulheres de Deus, para ter a nossa experiência, a nossa vida com Ele. Porque não podemos ficar na sombra dos Moisés a vida toda.
Não podemos ficar na sombra de quem tem comunhão com Deus a vida toda. Precisamos buscar a nossa comunhão. Precisamos buscar a nossa intimidade. A mulher do fluxo de sangue buscou a intimidade dela. E ela não foi até um pastor, ela não foi até ninguém. Ela disse: se eu tão somente o tocar, eu serei curado do meu mal. É a experiência de quem aprendeu a experiência com Deus. É a intimidade individual de quem abriu o coração e deixou a verdadeira fé entrar no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. E Deus, como ele tem instrumento, ele levanta Josué. Josué começa a dar sequência à obra que Moisés não terminou. E como Deus havia prometido uma terra ao seu povo, é Josué que inicia a caminhada do povo em conquista da terra de Canaã. E Josué começa pela cidade de Jericó, e ele vai entrando naquelas regiões, e ele começa a conquistar as terras, destruir as nações. E você olhando, você vê que o plano de Deus começa a se aperfeiçoar na vida do povo de Israel, porque foi dito aqui que aquele que começa a boa obra é o que termina a boa obra. Louvado seja Deus. E chegou um tempo que Josué também morreu, irmãos. E a Bíblia diz que quando Josué morreu, morreu toda aquela geração, e veio uma outra geração que não conhecia Deus e nem sabia o que Deus havia feito pelo povo. E quando nós não sabemos o que Deus fez por nós, corre um risco muito grande de a gente pecar contra o Senhor. Louvado seja Deus. Vem a chuva novamente, mas nós não já. Me lembre, corremos o risco de pecar contra Deus quando não conhecemos o que Ele fez.